Eu queria que você começasse, Michele, falando para a gente quais são os benefícios que a IATF traz. São muitos, hein? Tem bastante coisa para a gente pensar e quando a gente fala em benefícios da IATF. Somente pensando agora em gado de corte, estação de monta aí começando, né? Em alguns lugares ou já começando ou prestes a começar, é interessante a gente destacar que o grande benefício é a questão da IATF permitir a gente a trabalhar a reprodução dessas vacas, né, de corte, exatamente no momento em que o produtor precisa conseguir começar a trabalhar a reprodução desses animais, para que a estação de monta realmente aconteça num determinado período para favorecer o momento do nascimento desses bezerros posteriormente. Porque a gente sabe que o momento que esse bezerro nasce impacta diretamente no peso a desmama dele. Então tem uma melhor época do ano para ele nascer. A gente sabe que os bezerros que a gente chama aí que nascem no cedo, né, são os que desmamam com melhor peso, com maior peso, né? Então, para conseguir fazer com que o bezerro nasça nesse melhor momento, a IATF é grande aliada, porque ela permite realmente ajustar esse momento. E além de uma série de outros benefícios aí, que aí impacta diretamente em redução de intervalo entre partos, aumento de taxa de nascimento e uma série de outros benefícios, aumento da taxa de prenhez ao final da estação de monta, tudo isso aí são benefícios que a IATF traz para o produtor. E com a IATF mais estação de monta, a gente consegue assim, otimizar o trabalho na fazenda quase 100%, né, Michele? Porque ajuda também a equipe que está ali reunida para poder fazer essa estação acontecer, né? Com certeza, otimizar, programar o trabalho. Então, antes de começar a estação, já é possível você ter toda uma programação de atividades aí com os lotes que vão estar disponíveis aí para entrar em estação de monta. Então, permite toda essa programação também e organização dentro das fazendas aí. Evita prejuízo, dá tempo de contratar mão de obra qualificada. Capacitar essa mão de obra, né, Michele? Isso, com certeza. Bom, e a gente sabe que nessa fase aí que a gente começa a falar de entrar em reprodução, 80% dos animais da fazenda, acredito que a maioria dos pecuaristas devam já conhecer essa informação, cerca de 80% dos animais, das vacas, elas estão em anestro. Eu queria entender por que isso acontece, Michele. Esse é um dado aí bem interessante, tem bastante pesquisa mostrando isso. Claro que tem alguns fatores que impactam, mas se a gente trabalhar a média geral aí do rebanho, quando a gente pensa em vacas aí, principalmente raças zebuínas, né, a vaca Nelore aí, que é a nossa raça predominante aí, iniciando estação de monta agora esse período, é uma característica racial e também tem influências ambientais, nutricionais, claro, que favorecem essa situação aí fisiológica em que ela entra em estação de monta. Por quê? Para que a gente tenha um intervalo entre partos ideal, para que a gente consiga ter uma boa eficiência reprodutiva, é importante que a gente entre com esse animal na reprodução num período pós-parto bastante recente, inferior aí a 70 dias pós-parto. E esse período inicial aí de até 70 dias pós-parto, tem muitas pesquisas aí, muitos estudos que mostram que em média, aproximadamente 80% dessas vacas, elas entram nessa estação de monta em anestro. Nossa, é um número muito grande. Muito grande. Então a gente precisa estar atento a isso, porque a gente precisa trabalhar estratégias aí e trabalhar em prol desses animais, porque a gente precisa ter um bom resultado com esses animais, que é aí o predominante dentro do que está entrando em estação.